queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho alguns avisos para te passar bem importantes, então fica ligado. Terça e quinta-feira nossa igreja vai estar aberta para que você possa vir aqui deixar o seu dízimo e sua oferta e a contribuição para a assistência social. Nós também vamos estar disponibilizando aqui na tela a nossa conta bancária para que você possa fazer o mesmo. E caso você não possa chegar até aqui, nós vamos até você. Nós vamos disponibilizar um número para que a maquineta vá até a sua casa em forma de débito para que você possa contribuir com o seu dízimo e sua oferta e o carnê da construção. E fica ligado também nas nossas redes sociais que estão com a programação imperdível, nos mesmos horários dos cultos. Terça e quinta-feira às 8 horas, domingo pela manhã às 10 horas e domingo à noite pelas 6 horas. No mais é só isso e até mais. Olá, gente, bom dia. Eu sou Arthur Sarmento e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês da palavra do Senhor. Amém? A gente está aqui nesse tema, dando continuidade sobre fé e confissão, né? E esse tema, posso dizer que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também, sabe? Porque quando você entende isso e passa a praticar, a sua vida não pode ser a mesma. As pessoas precisam ver mudança na sua vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu gostaria de render graças ao Senhor por essa manhã, né? E abrir nossos corações para que a palavra dele possa germinar. Amém? Então, fecha os teus olhos, certo? E ora comigo. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu te dou graças pelos meus irmãos que podem me ouvir agora. Pai, rendo graças, Senhor, pelo coração aberto de cada um, porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu sei que ela vai dar muito fruto, Senhor, porque ela vai ser plantada em terras férteis, Pai. Em corações que estão abertos, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para aprender mais sobre o Senhor, para a fé ser gerada cada vez mais firme na Tua palavra, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito nessa manhã. Que a gente possa ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor, para que a gente venha desfrutar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Ti. Muito obrigado desde já, Pai. Faça como queres. Amém. Então, queridos, fé e confissão. Como eu falei, esse tema mudou a minha vida, certo? E vai mudar a sua, tá? Algo importante sobre o ensino da palavra é que, se a gente olha para esse tempo que a gente está vivendo, a palavra do Senhor está sendo ensinada, está sendo pregada como nunca antes, né? A gente tem ouvido tanto da palavra de Deus e graças a Deus por isso. Mas como todo processo de aprendizado, há alguns mal entendidos. Pode haver alguns mal entendidos, né? Então é importante que você, certo? Não deixe que haja confusão, certo, no seu coração a respeito dessa mensagem, né? A mensagem da palavra da fé e da confissão. Isso precisa estar claro no teu coração, no teu entendimento, certo? Porque conhecer a palavra é extremamente importante, mas melhor ainda é viver. E você só vai viver se aquilo que estiver entrando no teu coração for a sã doutrina, for de fato aquilo que está à luz da palavra de Deus. Nada fora disso você vai frutificar conforme a vontade de Deus, certo? Nada fora disso você vai provar da vontade dele. Amém? Isso é sério. Então, eu como na área da educação, posso dizer que todo o processo de ensino, de aprendizado, há alguns mal entendidos. É normal que haja dúvidas, mas você não pode ter confusão pela mensagem, né? Não pode ter confusão da palavra, da fé e da confissão. Isso precisa estar claro na tua vida para que a gente possa viver conforme a vontade de Deus. Amém? Então, eu quero abrir com você, né, vai ser o nosso versículo central. E quando eu vi esse versículo, eu orei ao Senhor a respeito e eu achei ele maravilhoso, porque eu consigo dividir ele em 2, 3 partes e a gente consegue falar tanto sobre fé e confissão com um só versículo, tá? O versículo é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, tá? Isso aqui é Paulo falando para Timóteo, né? Dando algumas exortações, fazendo alguns apelos, né? E Paulo diz assim para Timóteo: combate o bom combate da fé. Perceba aqui, primeiro ponto, a gente já pode separar aqui e conversar um pouco a respeito disso.
Combate o bom combate da fé. Paulo não está dizendo combati o bom combate da fé. Esse combate o bom combate da fé é outro versículo. Ele está falando isso aqui para Timóteo. É como se você estivesse me falando, Arthur, combate o bom combate da fé. É como se você estivesse me dizendo isso. É Paulo falando para Timóteo, certo? Então entenda isso como se fosse Paulo falando para a gente, certo? Para mim e para você, olha, Arthur, combate o bom combate da fé. Eu li esse versículo e isso me saltou, tá? Porque Paulo, ele sim combateu o bom combate da fé. Ele diz isso em outros versículos. Mas esse ele estava exortando, estava aconselhando, tá? Timóteo, combate o bom combate da fé, filho. Beleza? Então, continuando. Ele diz mais. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, em um só versículo, a gente pode falar de fé e de confissão. Ainda tem outro termo aqui que eu gosto muito, que é sobre tomar posse, tá? Então, a gente vai focar um pouco nessas 3 ideias aí, certo? Principalmente fé e confissão, que é o nosso tema central, tá? Com esse versículo. Perceba que essa primeira parte de combater o bom combate da fé, isso é o único combate do cristão, certo? O único combate do cristão é o bom combate da fé. Por quê? Eu não tenho que lutar contra as pessoas? Não, de forma alguma. A gente não tem que lutar contra nada disso. Sabe? Nada. Todo mal, toda doença, todo pecado, tudo isso foi vencido por Jesus na cruz. Ele já combateu e ele já venceu. Amém? Aleluia por isso. Glória a Deus. Jesus já venceu, então ele já lutou por mim e por você. A gente já entra no ringue sabendo que é vencedor. A gente não precisa lutar. Mas o nosso combate é o bom combate da fé. O que isso quer dizer? Então, para entender o combate da fé, é necessário o quê? É necessário a gente ter o entendimento do que é fé. E eu tenho certeza que nesse mês inteiro, você escutando sobre fé, escutando sobre confissão, tenho certeza que você sabe o que é fé. Né? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Quinta-feira, Rafa falou sobre o quê? Falou sobre obras, dizendo que fé sem obras é uma fé morta. As obras, elas podem ser interpretadas como ações, certo? Então, fé sem ação correspondente ao que você crê é morta. Então, a fé naquelas coisas que não se veem, a fé nas coisas que não se veem, ela funciona com ações correspondentes. Então você precisa ter fé. Ou seja, crer nas coisas que não se veem, porque essas são eternas. Amém. Mas você precisa agir correspondentemente àquilo que você está crendo. O que é que você crê no coração? Você crê em saúde? Você crê em prosperidade para a tua vida? Você crê no teu esposo, na tua esposa, aceitando a Jesus? Quais são as tuas atitudes? Você olha para trás e fala, meu esposo não tem jeito não. Ou tu olha para trás e diz, não, meu filho é aperreado demais, meu filho dá muito trabalho. É assim que você fala? As tuas atitudes têm que ser correspondentes àquilo que tu crê. E as tuas atitudes também têm a ver com as tuas palavras, com o que está saindo da tua boca. Porque eu tenho certeza que você não daria crédito para alguém que fala algo, mas faz totalmente diferente. Você não dá crédito para alguém que fala algumas coisas, mas está indo para o caminho oposto nas atitudes. Né? Você não dá crédito por isso. Eu não dou crédito por isso. Eu não dou crédito por isso. Tá? Então, uma pessoa que fala certo, que crê certo, ela precisa agir certo. Ok? Ela precisa agir conforme a luz da palavra. Ela precisa ter ações correspondentes ao que está falando, ao que está crendo. Certo? E tudo isso, gente, tudo isso começa na mente. Sabe, o bom combate da fé começa na mente. A batalha da fé começa na mente. Sabe por quê?
Se coloque numa situação onde tem algum familiar seu doente. Tem algum familiar seu doente. A tua mente vai dizer, ele está muito mal. Ele não vai sair dessa. A tua mente vai dizer isso. Sugestões de Satanás. Mas o que é que você precisa fazer? Você precisa declarar a palavra. Você precisa crer que essa palavra é a verdade para a tua vida. Você precisa pegar Isaías 53. Você precisa declarar o que Jesus fez. Você precisa declarar pelas pisaduras de Jesus. Ele é sarado. Ele é curado. Você precisa declarar a autoridade no nome de Jesus para que você possa se posicionar por essas coisas. A batalha da fé começa na tua mente, com essas sugestões. Vem sugestões que não dizem a verdade ao teu respeito ou ao respeito do teu familiar. Então você se posiciona contra elas. Essa é a batalha que a gente precisa tomar. Esse é o bom combate da fé. É a gente se mantendo firme na verdade. E a verdade é a palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe, é também pela fé que a gente toma posse daquilo que Jesus levou, né, que Jesus conquistou na cruz. O que Jesus conquistou na cruz, a gente toma posse pela fé. Né? No versículo 12 de Timóteo, que a gente acabou de ler, Paulo fala para Timóteo, toma posse da vida eterna. Mas ora, Timóteo não já tinha confessado a Jesus? Timóteo não já era crente, não já era filho de Deus? Então o que é tomar posse da vida eterna? É porque essa vida eterna não significa dizer que é a vida depois da morte. Sabe, quando Jesus veio, ele conquistou tudo para a gente, né? Ele nos deu toda sorte de bênção. Então, quando ele nos dá toda sorte de bênção, ele já te deu. Ele já te deu. O que é que você precisa fazer? Receber. Ele te deu isso, ele me deu isso de graça. De graça. Por isso que a mente humana não consegue entender direito o que é isso. Como é? Eu não mereço isso. A mente humana tenta entender porque precisa fazer algo para receber em troca. Mas não é assim. A única coisa que você precisa fazer é crer no coração e confessar com tua boca que Jesus é o Salvador. Amém? É isso que você precisa fazer. Tudo se trata dele. Tudo foi feito por meio dele, de Jesus. Todas as coisas são para ele, por ele, e sempre será assim. E por isso, por tamanho amor, ele deu a vida por nós naquela cruz, e dando toda sorte de bênção para mim e para você. Amém? E quando ele dá toda sorte de bênção para mim e para você, a gente precisa ter fé no nosso coração. A gente precisa crer e também confessar. Da mesma forma, e aí entra num terceiro ponto, né, do versículo, da mesma forma que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, diante de testemunhas, a gente precisa confessar as coisas que queremos que aconteça. Para ficar claro, em Provérbios 18, versículo 21, vai dizer que vida e morte estão no poder da língua, no poder da boca. Então, vida e morte está no poder do que você fala. E comerá do fruto quem bem utiliza. Então, se tu está utilizando a tua boca para falar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se tu está utilizando tua boca para falar coisas ruins, você vai obter frutos que não são bons, obviamente. Porque aquilo que você fala, você gera, certo? Aquilo que você está falando, você está gerando. Você está gerando. Sabe, há algo bastante interessante. Eu sou professor de física, então eu estudo muita ciência também. Por incrível que pareça, um cristão cientista, né? Muitas pessoas acham que isso é impossível, mas acontece. Então, algo que você precisa saber, por exemplo, na ciência, é que há cientistas nas ciências que começaram a entender isso de falar e achar. Jesus falava, buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, você vai buscar e vai achar.
Certo? Beleza. Então, o que é que os cientistas fazem? Sabe, as teorias mais famosas, as teorias mais bem exaltadas no âmbito científico, no âmbito acadêmico, são aquelas que conseguem prever um fenômeno ou prever um certo objeto através de pura teoria. Para você entender, é o seguinte: há teorias, certo? Há teorias que eles simplesmente falam da existência de um determinado objeto, certo? Ou um determinado fenômeno. Mas não se vê nada disso na natureza. Só que eles falam tanto, e eles creem no coração deles, né? De tanto falar, de tanto confessar que aquilo existe, que aquilo acontece dessa forma, de tanto eles falarem, né? Eles estão gerando coisas, certo? Eles estão gerando coisas. E aí eles vão lá e acham. Buscareis e achareis. Olha só, os cientistas já estão entendendo isso. Eu estou pegando algo do natural para explicar o espiritual. Os cientistas fazem isso para o natural, conseguem explicar fenômenos simplesmente falando, e depois eles acham. Eles falam que existe, depois acham. É impressionante isso, eles falam, depois veem. Eles estão falando algo que não estão vendo. Por que que nós, filhos de Deus, às vezes não estamos falando aquilo que a gente não vê? Se eu estou vendo um familiar doente, por que que eu estou dizendo ele não vai sair dessa? Está repreendido isso. Eu tenho que falar, ele está curado, ele é sarado pelo sangue de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, ele é sarado e curado, ele vai sair dessa. Sabe, nenhuma doença, nenhuma praga pegará tu e tua família, nenhum mal. Amém? Nenhum mal. Você vai falar as verdades que a Bíblia diz ao nosso respeito. Porque essas coisas nos foi dado mediante Jesus. Mediante a entrega da vida dele na cruz. Sabe, e isso, todas essas sortes de bênção que foi dada pela conquista de Jesus na cruz, nos deu também o poder de confessar. Que é isso que eu estou falando para você. Sabe, essa ideia de confessar é um princípio. É um princípio que Deus utiliza desde o Gênesis. Se você abrir o Gênesis, Deus vai dizer, ó, haja luz e houve luz. Sabe algo interessante disso? Sabe algo interessante disso? Deus viu que tinha trevas. Deus viu que tinha trevas. As circunstâncias daquele momento eram trevas, certo? Mas ele não disse, saia trevas. Não, ele falou a confissão, ele falou exatamente a solução, certo? Ele falou a solução. Qual era a solução para as trevas? A luz, certo? E eu quero que você fique com isso. Você não vai falar a circunstância. Se você está vendo a circunstância, você não vai falar a circunstância. Você vai falar a solução dela. O que você quer ver, é isso que você vai falar. Amém? Toma posse disso, irmão. Toma posse disso. Porque eu tenho certeza que tua vida não mais vai ser a mesma. Porque a minha não é a mesma depois que eu aprendi o poder. Depois que eu tenho consciência do poder que há no nome de Jesus. Depois que eu tenho consciência que há no poder da palavra. De que morte e vida estão no poder da minha língua. Então eu tenho que utilizar bem. Sabe, eu tenho que utilizar bem. Que é outro exemplo, para a gente encerrar. Que é outro exemplo na história. Tem várias histórias na Bíblia que mostram sobre confissão da palavra e as coisas acontecendo. Um bastante interessante está lá em 1 Samuel. A gente vai estar encerrando, tá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. A partir do versículo 45. Eu gosto muito disso aqui, cara. A gente vai ler aqui um pouquinho, uns 2, 3 versículos, tá? Então diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha só, primeiro, tá? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi estava o quê? Declarando aquilo que ele queria ver. Todo mundo estava enfrentando o gigante e perecendo diante dele. Mas Davi falou diferente. Davi falou aquilo que ele queria ver, certo? Davi falou aquilo que ele queria ver. Algo que seria impossível aos olhos humanos, aos olhos naturais, assim. Davi, um rapaz pequeno igual a mim, olhava um gigante desse, cara, naturalmente eu sairia correndo. Mas ele sabia o Deus que servia. Ele sabia o poder que há em Deus. Ele sabia no poder, ele tinha consciência, né? Ele tinha consciência do poder da confissão. Ele tinha essa consciência porque o mesmo poder que criou céus e terra decidiu habitar em mim e em você. Esse mesmo poder que fala e as coisas acontecem, decidiu habitar em mim e em você. Por isso que a gente fala e as coisas vão acontecer. Sabe, eu quero deixar aqui quatro coisas para você, 4 pontos. Declare, realize, receba e conte. Você precisa testemunhar as coisas que Deus tem feito através da tua vida. E você vai provar muito mais declarando certo. Amém? Então, seja abençoado na prática da palavra. Eu gostaria de encerrar apenas com uma oração, tá? Agradecer a isso, a essa palavra, que eu sei que você foi abençoado. Eu fui abençoado. Espero que você também tenha recebido. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque Teu Espírito está no meio de nós, porque o Teu Espírito nos orienta, nos instrui. Não há professor melhor do que o Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos considerar essa presença. Consideramos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai e nos abençoou com toda sorte de bênção. Obrigado por essa habilidade, de certa forma, que o Senhor nos deu, de confessar e as coisas acontecerem. Obrigado, Pai, pela consciência desse poder em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos Teus filhos usando essa consciência para o bem deles e também aos que estão ao seu redor. Muito obrigado, Senhor. Amém.